Depois do pior resultado nos últimos 40 anos, como que a Ferrari tem feito para garantir o terceiro lugar no Mundial de Construtores de 2021 da Fórmula 1? Esse é meu tema de hoje aqui no GP às 10. Boa tarde, amigos que acompanham o Grande Prêmio. Meu nome é João Pedro Nascimento e hoje nós vamos debater um pouquinho aqui no meu GP às 10 sobre como que a Ferrari fez para evitar que a temporada de 2020, a pior da equipe desde 1980, se repetisse nesse ano de 2021, em que atualmente, restando apenas 4 corridas para o final do campeonato, a Ferrari consegue ocupar o terceiro lugar, passou a McLaren agora com o resultado no México e abriu 13,5 pontos aí de vantagem na frente da McLaren. E depois de uma temporada em que eles conseguiram fazer 131 pontos no ano inteiro de disputa da Fórmula 1, em 2021 eles conseguem somar 268,5, ainda restando 4 corridas para o encerramento da temporada. Como que essa diferença aconteceu, por que a Ferrari conseguiu melhorar esse desempenho e agora, enfim, ultrapassar a McLaren e pegar essa terceira colocação, que ainda não está garantida, mas já é um certo encaminhamento aí no final da temporada, principalmente levando em consideração que no momento o desempenho da Ferrari é sim superior à McLaren na pista. Então que a tendência, pelo menos olhando friamente de fora da pista, é que a diferença ela aumente, ao invés de diminuir. É claro que as corridas são imprevisíveis, todo tipo de coisa pode acontecer, mas foi uma série de decisões da Ferrari de 2020 para cá que alteraram essa situação. A primeira foi a chegada do Carlos Sainz, que trocou de equipe, chegou na Ferrari esse ano, faz a primeira temporada dele em 2021, mas ao contrário de, por exemplo, o que aconteceu com o Daniel Ricciardo na McLaren, o Sainz teve uma adaptação quase que imediata ao carro e sentiu uma facilidade muito maior de pilotar o carro da Ferrari do que o Ricciardo, por exemplo, sentiu ao guiar o carro da McLaren. E isso fez com que a dupla dele com o Charles Leclerc se tornasse uma das mais equilibradas no grid, que atualmente eles estão separados ali por são 7,5 pontos na tabela de classificação, é uma diferença muito pequena, são realmente a dupla mais equilibrada do grid da Fórmula 1 atual. E é claro que isso ajuda a equipe, porque a partir do momento em que a Ferrari, na primeira parte da temporada, tinha um carro abaixo do da McLaren, o desempenho dos pilotos, estando sempre no máximo do que eles conseguiam e andando juntos, somando pontos, fazia com que essa diferença acabasse ficando um pouco menor na hora de somar os pontos na tabela de classificação. E aí, chegando na metade final da temporada, a Ferrari traz aí um upgrade no seu motor. Algumas características desse motor já são da temporada 2022, já são do motor que será apresentado pela Ferrari em 2022, que a gente vai ter aí um regulamento técnico completamente diferente, vai ter os carros vão ser diferentes, as rodas passaram a ser de 18 polegadas, os pneus, e a promessa é que a gente veja aí mais ultrapassagens, mais disputas na pista. E esse upgrade que a Ferrari trouxe na unidade de potência, ela fez a instalação desse novo motor no carro do Charles Leclerc no GP da Rússia, e na corrida seguinte, na Turquia, fez a mesma coisa com o Carlos Sainz. Desde então, a Ferrari sistematicamente supera a McLaren em todos os finais de semana e anda à frente da McLaren, conseguindo somar mais pontos, encostando na tabela de classificação. E agora no México, com um baita de um quinto lugar do Charles Leclerc e o Carlos Sainz chegando em sexto, logo atrás dele, a Ferrari somou 18 pontos. A McLaren teve o Lando Norris em décimo e somou 1, porque o Daniel Ricciardo não conseguiu nem sequer chegar no top 10. Então, essa diferença ela foi cobrando o preço para a McLaren durante todo o tempo, durante principalmente a parte final da temporada. Se a gente for olhar os números frios do ano, o Daniel Ricciardo venceu um grande prêmio esse ano, ao contrário dos dois pilotos da Ferrari que ainda não venceram. Mas acaba que isso não fez tanta diferença assim na tabela de classificação, porque o desempenho dele foi muito irregular. Então, enquanto os pilotos da Ferrari conseguiam somar pontos todas as corridas, andavam juntos, tinham um rendimento consistente e competiam, o Daniel Ricciardo tinha dificuldades com o carro, ele ainda não conseguia se adaptar totalmente e apresentava rendimentos completamente distintos de uma corrida para outra. Assim como ele venceu na Itália e não conseguiu, enfim,
na corrida da Turquia, por exemplo, ele larga ao lado do Carlos Sainz, em 19º e 20º. O Carlos Sainz consegue chegar em 8º e o Daniel Ricciardo termina em 13º. Então, essa diferença de adaptação, ela fez diferença na tabela do campeonato, porque enquanto os dois pilotos da Ferrari, eles estão ali equiparados na tabela de classificação, pertinho, somando seus pontos, os pilotos da McLaren, eles estão distanciados ali. O Lando Norris no momento tem 150 pontos antes do GP do Brasil, são 45 pontos a mais do que o Daniel Ricciardo tem na tabela de classificação. Então a Ferrari de 2020 para cá, ela efetuou algumas mudanças. A grande crise de 2020 foi em relação ao motor, né? Que desde 2019 a Mercedes e a Red Bull faziam uma pressão na FIA para que a FIA investigasse o motor da Ferrari, e a FIA investigou. E depois de, descobertas algumas irregularidades, eles tiveram um corte na potência que afetou drasticamente o carro, a formação do carro para 2020. Um carro que eles planejavam que tivesse um maior arrasto aerodinâmico, logo já uma diminuição de potência em relação ao carro de 2019, que era muito mais rápido, por exemplo, que a Mercedes nas retas, mas pecava nas curvas. Quando esse carro com uma maior força de arrasto foi construído e entrou nesse carro uma unidade de potência com uma força menor do que a do ano anterior, o carro ficou extremamente lento, teve uma dificuldade grande e não competiu a temporada inteira. A Ferrari terminou em 6º, o pior resultado desde 1980, quando a Ferrari foi 10ª no Mundial de Construtores, curiosamente um ano depois de ser campeã em 1979. Então, foram essas decisões da Ferrari, né, que conseguiram elevar o rendimento da equipe, conseguiram inclusive manter a equipe competitiva enquanto o carro não era tão bom assim. E agora na reta final de 2021 eles vão aproveitando essa melhora de potência e vão garantindo aí, por enquanto, o 3º lugar, que está encaminhado, mas não está garantindo ainda. A Fórmula 1 ainda passa, depois do Brasil, por Qatar, Arábia Saudita e Abu Dhabi, e a gente vai descobrir aí quem vai garantir esse 3º lugar. São duas equipes tradicionalíssimas disputando, então a gente vai precisar esperar mais um pouco aí para ter uma definição de quem vai garantir o 3º lugar no Mundial de Construtores. Esse foi meu GP às 10 de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Vocês comentem aí o que vocês acharam, quem vocês acham que vai levar melhor nessa disputa, né? E se a Ferrari vem tomando aí as melhores decisões realmente para que consiga enxergar um futuro melhor, né? Que se trata aí sem dúvida da equipe mais tradicional da Fórmula 1 e que vislumbra uma mudança de caminho para o futuro e poder brigar ali, principalmente com a Mercedes e com a Red Bull, não pelo 3º lugar, mas pelo título mundial. Meu nome é João Pedro Nascimento, um abraço a todos vocês, muito obrigado.